Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante sério e vem causando bastante gravidade na pessoa. Hoje a gente vai falar sobre como a depressão pode acelerar o seu tempo de vida. O que a gente precisa entender antes sobre a depressão é que a depressão é um estado grave e não é frescura, que não é falta de vontade, que só pensamentos positivos vão funcionar. O que é importante que vocês entendam que quando ocorre a depressão, ela costuma acontecer um loop negativo. Então este loop negativo ele fica se repetindo várias vezes. Ele fica associando as ligações neurais de todas as lembranças negativas. Então ele vai havendo essa descarga química negativa na nossa mente, causando um excesso dessas reações neuroquímicas, prejudicando todo o corpo, causando sérios problemas em todas as áreas da sua vida. Que é importante a gente entender que a gente chegar a uma pessoa e falar, por favor, tenha força, você consegue. A gente corre um sério risco também de ocasionar um gatilho. E esse gatilho, que toda vez que você falar para ela, porque ela está tentando, ela está buscando fazer algo para melhorar muitas vezes, então aquilo vai se tornar um gatilho negativo, porque a pessoa, cada vez que ela ouvir, vai disparar essa reação na mente, e essa mente vai entrar nesse processo de loop, muitas vezes ocasionando efeito totalmente contrário, fazendo que muitas vezes a pessoa comece a pensar, não devo mais viver, não devo mais permanecer aqui, só estou prejudicando os outros. Isso vai fazer com que a pessoa se torne cada vez mais negativa, mais autodestrutiva. Então por isso que muitas vezes na psiquiatria eles entram com remédios, porque os remédios ele vai inibir certos setores da nossa mente de continuar liberando isso, e outros vão fazer com que aumente a carga de serotonina, dopamina, fazendo com que a gente estimule a nossa mente a voltar para si. Por isso que é muito importante, em casos de tratativas da depressão, a psicoterapia, porque vai estimulando. Obviamente que existem profissionais e profissionais. Alguns profissionais eles não entendem desta forma profunda. Outros profissionais eles vão sim te auxiliar, tá? Eu considero o tratamento por comprimidos, por medicamentos, a última solução, porque essa é quando não há mais recursos. Se você é um caso que está fazendo tratativas com psicoterapia, se você está na tratativa com psiquiatria há muitos anos e nada resolveu, conheço vários casos de 10 anos, 12 anos e a pessoa está sempre naquilo, pois existem os efeitos colaterais. Ela precisa ter uma mudança radical de realidade. Por isso que nesses casos a hipnoterapia ela tem um sucesso muito grande, pois quando a gente acessa a nossa mente e a gente estimula reações fisiológicas e neuroquímicas, faz com que a mente comece a produzir certos hormônios, facilitando este processo. Pois muitas questões, o que a gente fala? A depressão ela vai ser um trauma ou um padrão negativo que está sempre se repetindo. Obviamente que na psicanálise eles vão falar que na infância é o grande potencial, porém não necessariamente significa que ocorreu na infância. O que ocorre é que a gente continua repetindo esses padrões de forma automatizada.
Então, nessas situações, a hipnoterapia ela vai ter sucesso e há uns resultados muito positivos. Porém, é sempre necessário que entenda que qualquer hipnoterapeuta vai fazer esse processo. Eu vou afirmar de uma forma mais sim e não. Porque se o hipnoterapeuta ele não entende de alguns mecanismos da mente, ele vai se tornar apenas um hipnólogo. E o que é um hipnólogo? Que estuda a hipnose, que faz hipnose clássica, que faz hipnose de palco. A hipnoterapia, ela é usada a terapia com a hipnose, tá? A hipnose é a gente focar a nossa concentração numa linha de pensamentos. E colocando a nossa mente naquela linha de pensamentos, a gente consegue fazer com que o corpo reaja fisiologicamente, estimulando as produções. Então, a gente consegue colocar gatilhos positivos. Então, esse processo ele vai ser muito mais rápido. Não vai dizer que há casos que pode sim, numa sessão, haver uma mudança extraordinária. Geralmente, nesses casos, a pessoa começa a notar diferenças de grande valor lá pela terceira, tá? Na primeira, geralmente, média de 75% das pessoas elas vão sentir uma diferença bem grande, porém, a grande maioria ela só vai ter esses estímulos reforçados nas outras sessões. Então vamos lá, vou chegar a pessoa, vou fazer que tem que fazer 10 sessões. Bom, nesse ponto a pessoa ela está apenas querendo prolongar, tá? Geralmente as sessões de hipnoterapia elas duram de 3 a 6 sessões, podendo variar, menos, mais, mas em geral esse é o tempo necessário para que a mente consiga produzir essa nova realidade, tá? É bem interessante porque o que você consegue? Você consegue dessensibilizar algumas questões, fazer com que a mente não reaja de uma forma negativa. Como numa terapia que a gente faz para a pessoa que tem medo de avião, a gente não vai colocá-la direto na cena, a gente vai sensibilizando, depois a gente reestrutura isso, faz com que a nossa mente ela é plástica, ela consegue ser remodelada. Obviamente, quanto mais novo, mais fácil é esse processo. Quanto mais idade você tiver, esse processo é um pouco mais complexo, porém todos podem. Para você que acha que hipnose é controle da mente, você está totalmente fora da correalidade, pois você não vai fazer nada que você realmente não queira, tá? Tudo que você se permitir passar, você vai vivenciar. Nas situações, por que a depressão, ela somente às vezes a terapia tradicional ela não vai resolver? Exatamente por essas questões, porque a linha de raciocínio, por mais que a gente fala, muitas pessoas falam, mas estudaram 5 anos, 10 anos, a questão não é essa, a questão é que eles aprenderam daquela forma, eles aprenderam que aquele é o sistema. Muita gente fala da psicologia, né? Que a psicologia lá para ficar falando, desabafando, ou em alguns casos de alguns psicólogos que eles ficam dando opiniões, tá? Esse não é o papel, mas a gente há uma falha nesse sistema de ensinamentos hoje em dia, tá? Isso é muito importante. Eu considero a terapia, a psicoterapia, né, que é uma parte da psicologia ou de outras áreas, é essencial. E além de tudo, o que eu acho mais importante dentro de todas as áreas é a psicoeducação, ajudar a mente a se educar de uma forma equilibrada. Por que é mais difícil às vezes você romper barreiras? Tá? Porque você tem que vir consciente, totalmente consciente, né? Você vai entrar com o processo de defesa da mente, porque a mente, o que ela faz? Mais ou menos assim, é bem mais complexo que isso,
Você fala algo para a pessoa. Vamos fazer de conta que tem um segurança entre o nosso subconsciente. Ele olha para dentro, busca essa informação. Como você reage a essa informação, ele vai entrar ou negar essa informação. Porque há algo na sua mente que você aprendeu que você não quer receber aquela informação. Às vezes por uma crença, às vezes por um trauma, que ocasiona desequilíbrios sérios na nossa mente. Então ele vai sempre falando. Você falar para uma pessoa que tem beleza, você é uma pessoa bonita, ela não vai ter uma reação. Se uma pessoa que tem uma baixa autoestima, muitas vezes se você falar que ela é bonita, ela pode ter vergonha, ela pode ter timidez, ou ela pode, em alguns casos, achar que você está brincando com a cara dela. Isso é por causa de uma crença que ela tem na mente subconsciente dela, ocasionando esse desequilíbrio, fazendo com que a pessoa ela reaja. É que nem a gente fala, às vezes o celular ele pode virar um gatilho negativo. Por exemplo, você está tenso, cada vez que você atende o celular, é só problemas, é só complicações, é só problemas, complicações. Cada vez que o telefone toca, aciona o tálamo, ele vai disparar a reação, vai cair cortisol, vai cair outros hormônios que vai fazer com que você entre em estado de alerta, estado de ansiedade. A ansiedade ela é bastante importante na nossa vida, mas ela se torna um problema quando ela está rotineira. E a ansiedade, ela pode virar uma depressão. E virando uma depressão, o estado ainda está mais crítico, pois ela vai ter mais gatilhos que podem ser acionados. Então vai ter que ser tratado na hipnoterapia de uma forma mais profunda. Como a gente estava falando, por que a depressão ela pode encurtar a sua vida? O que a gente precisa entender? Que cada vez que a nossa mente, já por predisposição genética, ela tem uma tendência de buscar as coisas negativas. Nosso cérebro muitas vezes trabalha contra a gente. A gente tem que educar a nossa mente. E só repetir, eu consigo, eu sou forte, essas coisas, geralmente ela vai ser inútil. Para algumas pessoas vai ser mil maravilhas. Existem várias coisas que elas podem fazer. Uma boa indicação para as pessoas que estão com depressão, fazer algo diferente. Porém, elas têm uma predisposição a não ver as coisas numa realidade positiva. Então, estimular a pessoa a certas coisas vai fazer com que esse processo de autocura seja maior. E que é importante que a gente sempre entender que a depressão ela mata, ela pode matar, tá? Seja de forma por autodestruição, seja por suicídio, seja por reações que ocasionem a sua morte. Muitas vezes a depressão ela não é facilmente diagnosticada, porque ela precisa de vários parâmetros. E muitas vezes a gente faz terapia e parece que nunca sai da mesma. É muito importante os trabalhos de psicoterapia, vários trabalhos, mas como a gente fala, geralmente algumas pessoas elas vão buscar auxílio em algumas redes. E essas redes, basicamente, esse terapeuta, ele não está focado no teu caso, ele não está buscando uma solução para que você entenda. Por que é assim a gente fala, né? Quando o caso é mais recente, a psicoterapia ela é muito importante, porque você vai conseguir mais rápido se recuperar. Mas quando o caso está muito aprofundado, a psicoterapia por si só, ela não vai resolver. E os remédios por si só, muitas vezes não vai ajudar o seu caso. O que vai acontecer? Ele vai piorar o seu caso, em alguns casos, porque você vai ter outros problemas correlacionados à medicação. Mas a medicação é aprovada. Não, gente, não estou falando que a medicação não é importante, não estou falando que há casos que realmente precisam da medicação. Tem casos que a mente já está tão deteriorada
que o remédio é essencial e você vai ter que fazer algo complementar, como uma psicoterapia ou fazer uma hipnoterapia para acelerar esse processo. Hoje, muitos psicólogos estão buscando essa ferramenta para agregar as suas consultas, para acelerar alguns processos, fazendo com que a gente recupere mais rápido. Porque na verdade o que a hipnose faz? A hipnose por si só ela não faz nada, tá? O que vai fazer é a terapia, o que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado. E lembrando que conheço muitos hipnoterapeutas que eles usam script, achando que isso vai resolver os problemas de todo mundo. Isso não vai resolver, isso pode aliviar os sintomas. Remédio trata os sintomas, não tratam a causa. É isso que é importante a gente entender sobre a depressão, sobre outras doenças, ansiedade. Então a gente está mascarando o nosso problema e aquelas correntes neurais, elas vão trabalhando em segundo plano muitas vezes. Mas eu tomei remédio e me recuperei. Não, com certeza você pode se recuperar. Por quê? O que você fez? Você simplesmente, com os remédios, inibiu algumas reações neuroquímicas, fazendo com que você voltasse a ter o seu controle. Que a gente precisa entender que a gente reage antes de pensar, tá? O que a gente precisa trabalhar? A reação antes de pensar, porque o nosso córtex, que é o nosso cérebro que envolve tem a nossa parte racional, a nossa parte emocional na nossa mente, e a gente tem a nossa parte animal, tá? Que eles chamam de reptiliana, né? E mais que a gente tem as nossas ligações neurais na nossa região do nosso a gente tem desculpa, gente, fugiu a palavra. Tá na região do estômago, né? Porque às vezes a pessoa sente aquele impacto, tem muitas reações que estão, neurotransmissores que estão na região do estômago. Tem uma palavra certa, mas agora não me vem à mente, está na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar. Então eu peço desculpa para vocês, pois eu não estou lembrando, tá? Então, se você tem depressão, busque auxílio, tá? Já tive vários casos de pessoas que realmente tiveram situações que parecia impossível, mas que com algumas sessões de hipnoterapia, com psicoeducação, mudanças de hábitos, elas têm uma vida basicamente outra. É uma realidade que a gente tem dentro da gente, mas a gente precisa acessar essa informação. Na hipnoterapia a gente faz o quê? A gente muda o canal e acessa outra porta. Aquelas correntes neurais que estão ligadas a isso, a gente vai desligando as negativas e permitindo que aquelas novas correntes neurais elas possam fazer essa diferença, fazer esse reequilíbrio na nossa mente. Então, medicação em último caso. Se você está tomando medicação, continue tomando. Não faça a besteira de abandonar o remédio, pois as reações podem ser bem agravantes, pode sim te prejudicar totalmente, tá? Se você está com depressão, ansiedade, tem traumas, crenças, a hipnoterapia é uma excelente ferramenta. Ela vai te auxiliar em vários processos da tua vida. Tudo que é relacionado a emoções, sentimentos, elas pode e será uma grande ferramenta. Dizer que é a ferramenta definitiva, a gente estaria mentindo, tá? Pois a gente vai trabalhar na raiz, mas é importante trabalhar também que a pessoa queira. Não adianta nada você colocar lá mudar as peças da casa da pessoa e ela falar, eu não gosto disso, eu vou voltar com a minha bagunça. É a mesma coisa, mas a gente pode colocar estímulos para que ela tenha uma tendência de evitar. Exemplo, a gente tem um trauma, se algo te lembra algo negativo, a gente consegue colocar gatilhos para que toda vez que a mente for buscar essa informação,
aquela porta esteja alterada e ela tenha que ir para outra porta e acessar umas informações mais importantes. Tudo bem? O vídeo já está longo, eu sei que eu falei mais coisas sobre isso, mas os próximos vídeos eu vou tentar dividir alguns assuntos para que a gente consiga trazer umas informações mais claras. Se você não é inscrito, pode se inscrever e auxiliar com que a gente traga mais informações, pois no decorrer dos tempos vou trazer informações, dicas úteis para vocês, para que vocês modifiquem a sua vida. Vocês verão a realidade de vocês serem alteradas completamente. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima. Tchau, tchau.